Não, eu acho que tem muito mais a ver com bons conselhos, conselhos sábios, do que necessariamente com a oração que você fez. Acho que o mais impactou a vida dessa moça, a história dela, foi aquilo que você compartilhou com ela, aquilo que você, sabe, com a sua experiência, com a sua sabedoria, aquilo que você compartilhou com ela, aquilo que, sabe, aquilo que ela ouviu de você, do que necessariamente a oração. E, de fato, a oração é isso, como você não comentou, colocar a mão de Deus sobre a situação e não querer receber essa glória para si, né? Não, tá certo, tá certo. E a partir de, tipo, naquele momento, naquela hora, você sentiu um peso em relação a ela, começou a orar, mesmo estando diante dela, depois a pessoa te confessa que naquela hora aconteceu alguma coisa, aí já está entrando nos princípios da intercessão. Aí você está dentro da situação, então é natural você sentir, pô, vem o nome da pessoa na sua cabeça, você fica triste ou você fica feliz, depois a pessoa te conta, pô, naquela hora eu consegui uma bênção, ou naquela hora eu passei um momento muito ruim. Então, isso é o princípio da intercessão. E só colaborando com o que o Luciano falou anteriormente, não tem muito a ver com a pergunta da senhora, mas sobre a questão da harpa e taça. Na verdade, as músicas que a gente canta hoje enquanto igreja, elas nasceram de um lugar de oração. Se não 100% delas, 90% delas. Porque trabalham em conjunto o lugar da intercessão, o lugar da oração e a música, só que um complementa o outro, né? E um municia o outro, né? E é muito mais saudável você cantar a palavra dentro de um lugar de oração do que você criar músicas pelos seus próprios sentimentos. Porque o Luciano conta uma história de um amigo dele, que ele escrevia canções para Jesus, aí ele, para vender para o pagode, ele tirou Jesus e botou amor. E foi. E é famosa, hein? Então, assim, é muito mais saudável, você pode ser muito mais assertivo em Deus, colocando o seu coração e o seu dom no lugar de oração, do que no seu próprio entendimento, nas suas próprias emoções. Entenderam? Mais alguma dúvida que possa ter tido? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Ou pergunta? Ou algo Se orar errado na sala de oração, vou cortar o microfone. Vou cortar o microfone. Então, eu acho que uma coisa está dentro da outra, mas pelo menos as pessoas que eu conheço de intercessão, elas não é muito assim, tipo, agora eu vou interceder e agora eu vou orar. Mas orar é mais comum, porque ela tem uma lista de oração, sempre ora por aqueles alvos e tudo mais. Mas a intercessão, às vezes também pode ir orar e entrar na intercessão. Porque é a mesma coisa, praticamente, só que tem características diferentes. Então, não tem muito assim... Claro, ela já sabe que aquela situação vai precisar mais do que oração. Então, ela já entra mais de cabeça, entendeu? Agora, sabe que em outras situações eu vou só orar. Então, eu vou, tipo assim... Como é que eu posso explicar sem que pareça, tipo, eu vou... orar mais ou menos, né? Não vou interceder. Não é muito isso, não dá para regular muito isso, mas tem situações que é para interceder e a pessoa se coloca ali. Agora, tem situações que é só para orar. Agora, tem exemplos, por exemplo, você vai orar pela política, por pandemia, por estado, por cidade, por nações. Normalmente, você precisa interceder, você precisa se colocar no lugar. Por que a gente não muda cidades e nações? Charles Finney falava isso, ele falava assim, se a gente praticasse tudo que a gente faz na igreja fora dela, nós mudaríamos a cidade e o mundo. Ele fala, é pesado, mas por quê? Porque aí você precisa sentir a dor. A gente passa por mendigos, por traficante, por assaltos, por um monte de coisa de boa. Ontem eu vi até do rapaz que faz o som lá no espetáculo, ele falou, cara, o negócio é a gente contratar uma empresa para fazer os testes nos atores que só dê negativo.
Aí ele falou, porque infelizmente... Aí depois ele explicou, ele falou, porque infelizmente, cara, o povo já se acostumou com a morte. Tipo assim, meu trabalho é aglomerar. E ele faz bailes e tal. Ele falou, meu trabalho é aglomerar, cara. Eu boto meu computador lá e faço o baile e é 20 mil pessoas. Então, cara, se na outra semana tiver 19.999, ninguém vai dar falta. Então, por quê? Porque a gente vai acostumando com as coisas. Então, a gente tiver uma vida de oração, vai ser mais fácil Deus nos levar para esse ambiente de intercessão. Mas não há muita diferença. Normalmente, quando a pessoa está orando, ela tem os alvos, é uma coisa que ela vai fazer ali naquele momento. Agora, quando a pessoa começa a interceder, aí começa a acontecer isso, a sentir o peso daquilo, a pensar na situação o tempo todo, a pessoa se sente ali dentro. Entendeu? Tem um DVD muito bom, aquele da Lagoinha Diante do Trono, acho que do segundo, Brasil Diante do Trono, e ela começa a interceder, você vê que ela sente a dor pelo Brasil, chora e tudo mais. Então, é mais ou menos por aí, entendeu? Algo que a gente gostava de falar lá na FIHOP é que a oração é você conhecer e concordar com o coração de Deus. E a intercessão é você concordar com aquilo que Ele prometeu fazer. A intercessão é você não lembrar ao Senhor porque Ele não é esquecido, né? Igual a gente. Mas você concordar com aquilo que Ele prometeu fazer. A política do Rio de Janeiro, usando o exemplo que o Luciano falou, a promessa de Deus não é que ela seja assim. Na verdade, a promessa de Deus, segundo os profetas, é que essa seja uma nação abençoada, amém? É que essa nação seja uma nação que libere missionários ao mundo, amém? Então, o que é a intercessão? É você falar para o Senhor aquilo que Ele já falou. Senhor, nós lembramos a sua palavra, que essa nação será uma nação abençoada. Nós, Pai, intermediamos por essa nação, pela corrupção dessa nação. A oração é mais pessoal, entre você e Deus. E também rola muito essa confusão, às vezes, porque vai estar na sala de oração, dando um exemplo prático, né? E aí você vai ter um microfone ali na sua mão, para você orar. E aí isso aqui pode ser uma arma na mão de muita gente. Porque muita gente vai querer colocar as suas próprias emoções ali. Colocar aquilo que está sentindo, aquilo que sonhou, aquilo que Deus falou para ela, né, aquilo que ela vivenciou no quarto dela com Deus. Mas numa sala de oração, o intuito ali é aquilo que a gente colocou como motivo de oração, você interceder sobre aquilo. Como é que você faz isso? Cara, o que Deus falou sobre essa situação? O que Deus falou sobre as crianças que estão sendo escravizadas sexualmente hoje? O que Deus tem falado sobre jovens que têm morrido nesse momento pelo tráfico? O que Deus tem falado sobre os traficantes? A gente passou uma situação na minha casa esses dias, os caras roubaram meu pai, né? Levaram o carro, ameaçaram matar, roubaram aliança, foi terrível. E nesse primeiro momento, o nosso coração, o nosso sentimento é, Senhor, mate, mas mate, sem pena, sabe? Só que essa é a nossa emoção. Essa é aquilo que a gente está sentindo. E numa oração, cara, Deus vai... ele está falando isso, mas... Só que em uma intercessão pública, quando você fala com a igreja, a sua emoção não deve ser seu pilar fundamental. Ou seja, não deve ser aquilo que vai te balizar, não vai ser aquilo que vai... A intercessão tem que ser algo... O que Deus tem falado sobre aqueles assaltantes? Porque se pá, Deus tem um plano para eles. Porque vale lembrar também que o apóstolo dessa igreja, o apóstolo Luiz Hermínio, também era um assaltante e um traficante. E se Deus tivesse recolhido ele? Mas qual que era o plano de Deus para ele? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com nossas emoções. Amém? Por isso que a Bíblia fala para orar até pelos inimigos, porque aí você coloca a mão de Deus sobre eles, mas não é assim, pesa a sua mão. A mão de Deus vai levar eles para onde Deus quer. Pode ser para o céu também, né? E a oração te faz conhecer para onde Deus quer te levar essa situação. A oração é, de fato, onde você busca ali o que Deus tem para falar sobre essa situação. E aí você ora a palavra. A gente vai falar aqui amanhã sobre lédico, sobre o exercício de você ler a palavra, de você cantar a palavra, para que você conheça a vontade do Senhor. Porque talvez a sua razão, a sua moralidade não seja a vontade do Senhor. Tem esse outro porém também. Fala.
Mas aí é tipo... É genérico, né? Não acha? Tudo bem. É porque o erro faz parte. Tem um amigo nosso que ele fala assim, está com medo, sai da vida. Porque a gente vai errar. Só que é um exercício também para instigar a gente a acertar. A partir do momento que a gente tenta conhecer a vontade do Senhor para interceder sobre isso, a gente está sendo esticado para acertar. Está conseguindo entender mais ou menos? Porque se a gente ficar só nessa, a gente vai acabar que não vai desenvolver aquilo que Deus quer desenvolver dentro de nós. Mas foi exatamente isso que eu comentei. Você conhecer o Senhor é um trabalho. Você conhecer a vontade do Senhor é um exercício. É uma compreensão diária do que Ele tem falado. E essa compreensão diária é um exercício de conhecer a Deus, através da oração, através do lugar íntimo, através de conhecer aquilo que Ele já falou. A gente erra muito porque a gente quer que Deus fale novas coisas. Só que Ele já falou uma pancada de coisa e a gente deixa de ouvir. Saca? Então, acho que... Fala. E a gente tem uma coisa também, assim... Eu entendi o que você falou, mas a gente quer ir além disso. Porque é como chegar num congresso de jovens e falar, jovens, o inimigo está furioso com vocês. Né? Não tem... a vida, a nossa vida, as leis, código, tudo, código civil, tudo é baseado na Bíblia. E você trabalha, você casa, você vai a lugares e você acerta e erra, não é? O casamento não é assim? Imagina se você casasse e falasse assim, amor, você sabe minha vontade. Então, excelente pergunta. É aí que a gente quer chegar. Por quê? Duas coisas aí tem que acontecer. Primeiro, a pessoa chega para mim e fala, ora por mim. Pelo quê? A gente tem que conversar. Esse é um dos maiores problemas no casamento. Porque não conversa. Eu tenho que saber o que minha mulher gosta e ela tem que saber o que eu gosto. Eu tenho que saber pelo que é para orar e ele tem que saber que eu vou orar. E ele vai ver como eu vou orar, para ele também aprender a orar sobre aquilo. É muito comum, a gente tem um culto poderoso, o céu desce, tudo acontece, converte 10 pessoas, acaba o culto, sempre tem 2, 3, pastor, ora por mim. Ele não entrou nessa parada. Então, vamos lá. Primeiro, a pessoa pedir para você orar, não é pedir para você você não está intercedendo por ela. Para você interceder por ela, você precisa saber toda a situação, humanamente falando, e buscar em Deus a situação espiritualmente falando. Aí você vai estar no meio da parada. O que você está falando é como eu chegar no meio de um bar, os caras estão brigando, e eu chego lá e falo assim, não, parou, irmão. Que isso, vai ficar brigando, pô, o cara velho fica brigando, pai de família, vai para lá, vai para cá. Isso é oração. Agora os caras estão brigando, eu chego, peraí, vocês estão brigando pelo quê? Esse cara aí me roubou. Não, peraí, irmão, não é assim. Aí eu vou ficar no meio da situação. Não, quanto ele te roubou? Não, me roubou R$1.000 e nunca me pagou, vou matar ele. Aí eu fico na frente do cara com a arma. É muito diferente do que separar uma briga. Entende? Até eu conseguir fazer esse cara baixar a arma, correndo o risco de eu levar um tiro, e de eu arrumar os R$1.000 de repente para pagar ele, muita coisa acontece nesse meio. Às vezes são horas de conversa, às vezes vai todo mundo para a delegacia, eu vou junto. Aí eu estou intercedendo. Agora, para não errar, duas coisas para não errar. Primeiro, nós precisamos conhecer as situações que estamos orando. Senhor, abençoa essa comida. Não se abençoa a comida, mas a gente ora assim, né? Abençoa essa comida, abençoa meu pai, minha mãe, meus filhos.
A gente não conhece a vontade de Deus. Primeiro, a gente não conhece nem a situação que está orando. E segundo, a vontade de Deus. Como eu não vou errar, Luciano? Buscando o que Deus quer falar. Ah, mas o cara pediu para eu fazer uma oração aqui no final do culto. Eu vou orar. Senhor, agora, nós já fizemos vários práticos aqui e vamos fazer mais, aonde mesmo assim você pergunta a Deus o que é para orar. A gente sabe que o mundo espiritual existe, mas a gente faz pouco acesso. É como ter uma caixa de ferramenta, eu falei aqui, e só pegar o martelo para tudo. O martelo tira o prego, o martelo bate o prego, o martelo ajeita o negócio. Entendeu? Por quê? Porque eu faço isso, ele faz isso, o pastor Digão faz isso, a maioria dos líderes fazem isso. Quando as pessoas vêm aqui e vêm diácono e tal, vêm orar, não acha que vem aqui, Senhor, abençoa ele, que vem nesse culto, em nome de Jesus. Não é isso não, cara. A gente chega no cara, coloca a mão e pergunta a Deus. Eu não sei se aqui tem alguém, mas aqui tem alguém que em algum momento veio na frente ou pediu uma oração e a pessoa que for orar, sem te conhecer ou sem saber da situação, falou exatamente aquilo que era. Aí, ó. Entendeu? Porque tem que fazer uso. É como ela falou, nós não somos super poderosos, mas eu chego, o cara vem aqui, eu nunca vi na vida, está ajoelhado, aí eu vou aqui orar. Eu boto a mão nele e fico, Senhor, fala comigo. E Lu, pode parecer também que é combinado, né? Que alguém caguetou, você falou pro pastor no gabinete, ele caguetou pra gente. Teve isso não teve nada disso. É ali na hora que o Espírito Santo incomoda, a gente vai e ora. E aí, por exemplo, a gente corre o risco também de errar. Eu provavelmente, né? Não me expõe não, amado. Mas eu já errei orando por alguém. O Luciano já errou, o Digão já errou, meu pai já errou. Todo mundo já errou. Sabe? E não tem problema de errar. Esse é que é o nosso problema. A gente não quer se expor. Não quer se expor para Deus. Não quer, e outra coisa, tem duas coisas erradas. O sofisma de não querer se expor. Ainda mais com a internet, onde todo mundo é perfeito, todo mundo sorri e todo mundo tem dinheiro. Porque às vezes o cara vai de carona, mas ele vai filmando a paisagem, tipo, partiu. Cara, às vezes está sem R$1, foi de carona, deu um jeito de ir na mala, mas ele está lá. Então a gente tem medo de se expor. E o segundo, a gente tem pouca profundidade de querer conhecer e buscar conhecer a Deus. Aí fica esses papos. Jesus, mas ele era Jesus. Paulo, mas ele era Paulo. Pô, mas eu conheci o cara que passou em cima lá, voando lá, mano. Mas ele era o missionário. Não, mas eu conheço o pastor que curou a pessoa. Mas ele é o pastor. E aí sim vai descendo. Nunca é assim, mas eu sou eu. Saca, o Romário? Eu sou o cara. Irmão, é marrento. Porque tem isso também. Irmão, qual é o seu problema? Eu vou orar e vai acontecer. Orgulhoso, é marrento. Tirou o poder de Deus. Eu já vi gente, não, sério, eu já vi gente formado em seminário presbiteriano, questionando Paulo, porque ele fala assim, agora não, Senhor, eu falo. Quem já viu que Paulo fala isso? Heresia. Aí falou assim, a Bíblia foi escrita por homens, então essa parte aí foi a humanidade dele. Elias fala sobre a minha palavra não vai chover. Aí eu te pergunto, foi a palavra de Elias que fez não chover? Tu tem coragem de botar a tua cara e falar, meu irmão, tá com problema aí, o cara não crente, porque com o crente ele vai crer. Mas chega no teu trabalho, o cara, tô com problema, irmão, fica tranquilo. Eu vou orar, isso aí não vai acontecer não, irmão, vai dar certo. Ou então, irmão, vou te falar uma parada séria. Eu vou orar. E isso aí vai acabar. Tu vai sair daqui, mano. Tu vai ser demitido semana que vem. Mas fica tranquilo. Entendeu? Aí o cara, mano, fui demitido mesmo, e agora? Calma. Vamos orar de novo. Deus vai te fazer outra coisa. Eu já sabia. Então, tu tem que colocar. Mas é por quê? Porque a palavra tem poder. A palavra é de Deus. Entendeu? Se você colocar. Porque o pastor até falou isso da planta. Você vai morrer, você não vai crescer e tal. A planta murcha mesmo. Por quê? Porque você é um agente celestial. Você foi chamado para quê? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fé, nisso pensais. Então, se você falar que vai dar certo, que vai crescer, você sendo uma pessoa de Deus, vai. Mas eu já orei várias vezes e não deu certo, porque você orou fora da vontade de Deus. Então, a gente tem que ter essa coragem de se expor e de saber a vontade de Deus. A Bíblia chega a dizer que alguns profetas eram videntes. É estranho, mas é por quê? Porque os caras já viam as paradas bem antes. Eu já conheci uns doidos assim também.
Eu falei da Nadiane semana passada, só mais essa. A gente tem um amigo em comum, amigo do pastor também, que ele é um profeta. E aí, 2 anos antes de eu conhecer a Nadiane, não, 1 ano antes, 2 anos antes de eu conhecer a Nadiane, eu estava com ele, aí ele fala nada com nada, de vez em quando. Aí ele falou assim, pô, ele é um negãozão assim, ele falou, pô, mano, tava mó sol, ele falou, um solzão desse aí, tu olha assim, maluco, uma Ferrari com a chave na ignição. Dá mó vontade de dar uma volta, não dá, à beira da praia, tu passando devagarinho, todo mundo olhando, dá mó vontade, não dá? Aí eu, tipo, ele é maluco, a gente tava conversando sobre outra coisa, do nada veio com esse papo, eu falei, Aí ele, mas às vezes é melhor não. Passou. Cara, 2 anos depois eu cheguei com a Nadiane numa festa e tal, ele falou, mano, Deus tem o carro certo. Por quê? Porque nesse período de 2 anos, apareceu uma menina que disse que gostava de mim, era de Deus e tal, e eu comecei a orar com ela lá e eu cá, né? Porque hoje tem um orar aí, tipo... Mas ela lá e eu cá, e a gente orando e tudo mais, e aí um dia eu estava orando, Deus falou comigo que não era ela. Mas se eu fosse me empolgar com o carro com a chave na ignição, pô, já gosta de mim, já está meio caminho andado, não preciso nem orar para Deus fazer a obra. Então, quando ele me encontrou com a gente, ele falou, mano, Deus tem o carro certo. Aí eu fui lembrar da palavra que eu falei, mano, esse cara é muito louco. Eu tive com ele algumas semanas, ele falou umas paradas que eu falei, mano, só em 2025. Pra entender. Porque ele é assim. Eu vou contar outra história desse cara também. Essa é engraçada. Ele morava na Pavuna. Quem que já foi na Pavuna? Só que ele não morava na Pavuna. Você entra na Pavuna, irmão, você cava a Pavuna. Aí tu cava. Aí na casa da tia dele tinha um quarto que morava a família. Nesse quarto tinha um buraco, um biombo que morava ele. E aí um dia, ele saiu desse biombo, aí ele foi para uma reunião de oração em outro lugar excelente também, que é Honório. E aí ele viu um mofo na parede. Ele viu um mofo, assim, uma forma de mofo. Aí ele chamou todo mundo e falou assim, ó, vocês estão vendo aqui? É o mapa da Rússia. E eu vou para lá. E eu vou casar com uma russa. E eu vou pregar o evangelho na Rússia. Aí nego olhou pro nosso amigo, olhou para ele, assim, a vestimenta dele, de onde ele morava, na Pavuna. Toda a realidade dele falou assim, Zé, fala nem o português. Tu não fala nem português direito. Tu não vai para a Rússia, irmão. Não tem como. 4 anos depois ele estava na Rússia casado. Teve uma filha com uma russa. E ligando, mano, menos 21. Eu tô bolado. E outra coisa, ele não falou russo a vida inteira dele. Não falou nada de russo, mas foi para lá e fez o que tinha que fazer. Né? E aí, acho que eu podia passar a questão mais prática, porque eu acho também que vocês estão assim, pô, mas e aí, falou... O que a gente fala sobre uma lista de oração? A gente já falou que orar não é batalha espiritual, orar não é guerra. O Danilo falou o que é intercessão, o que é oração, intercessão diferente de oração. A questão da música. Até porque, queridos, os músicos, o ministério de música, eles precisam entender que eles têm o ministério da palavra. Porque se o cara canta a coisa certa na hora certa, para você já basta. Para você que não é músico, para você que está assistindo o culto. Isso aí, do que você falou, é a mesma coisa que acontece na música. O cara vem para ministrar com a música que ele gosta, que ele ouviu a semana toda. Mas será que aquela música é o que Deus quer para aquele domingo? E vocês são terríveis, porque vocês podem passar ouvindo qualquer coisa durante a semana. Mas chega aqui, vocês falam assim, hoje não tem os julgadores aí, tipo The Voice? Tem dia que vocês não viram a cadeira, não, mano. Porque vocês percebem. Por que vocês percebem sem ser músico? Porque a música é um ministério da palavra. Se o cara chega aqui para pregar e fala um monte de abobrinha, fica nítido. Mas o cara canta a música é de Deus, a música é bonita, é perfeita, a execução sai top, mas não é aquilo que Deus tinha, não rola. É como o cara orar, Senhor, excelentíssimo Deus, Deus onipotente, você fala, chega a irmãzinha ou um irmãozinho, Deus, eu te peço. Mano, tu se arrepia todo só quando ela fala assim, pai. Você fala, opa, tem intimidade. Parece um filho chamando pai. Cara, tu já se assusta. Então, a música está sempre junto por isso, porque a música tem a ver com palavra.
E aí a gente falou isso, e aí eu queria falar orar sobre um texto, que aí depois a gente fala sobre a lista de oração, e aí na semana que vem ficar mais prático. Então a gente falou que orar não é batalha, orar não é pedir coisa, planejar não é engessar, e a lista é orar em cima da palavra. O que é bom isso? Aí para não errar. Aí tem. Como eu faço para eu não errar no que eu vou orar? Hoje em dia tem um apóstolo que ajuda muito vocês, chama Google. A pessoa fala assim, ora por mim lá na sua casa, eu estou passando a situação X, você bota lá, depressão, desânimo, angústia, problema financeiro, bota no Google, ele vai te dar um monte de texto. E é Bíblia. Aí você ora lá em cima daqueles textos. Então, como eu faço para orar em cima de um texto? Eu abro o texto, né, lógico, e vejo qual é a situação. Isso vai ferramentas para te ajudar a não errar. Claro, não há problema em errar, como a gente falou. Tem a história também do cara que olhou para um cara, um profeta das nações, olhou para o cara e falou, olha, eu te vejo, eu olhava para você, eu via você assim, como se você estivesse fora da terra, olhando a terra de cima, como se você visse as coisas de fora, e deu a profecia. Acabou a profecia e falou, e aí, você entendeu? Ele, entendi, mas eu sou astronauta. Sempre vê a terra de cima, né? O cara é astronauta brabo, americano, tipo NASA. Então, tem essas coisas. E ele falou, não há problema nenhum, eu falei o que eu vi, né? E como a gente faz isso? Eu queria ler Salmo 32, e depois Salmo 32 diz assim, não precisa abrir não para a gente ganhar tempo. Abençoado é aquele cujas ofensas são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Abençoados são aqueles a quem Adonai não imputa culpa, em cujo espírito não há engano. Esse salmo Deus me deu na terça-feira, depois da aula aqui. E aí diz assim, quando eu me calei, meus ossos envelheceram por causa do meu gemido. Durante todo o dia, dia e noite, tuas mãos pesavam sobre mim, meu vigor esgotou-se como uma seca no verão. Quando confessei meu pecado a ti, quando parei de esconder a minha culpa, eu disse, confessarei minhas ofensas a Adonai, e então tu perdoastes a culpa do meu pecado. 6. Por isso, todo fiel deve orar no tempo em que pode ser achado. Então, quando as enchentes chegarem, não o alcançarão. E o último, só até o 7. Tu és um lugar oculto para mim, me manterás longe da angústia, tu me protegerás com canções de libertações. Acontece 4 coisas nesse salmo. Primeiro, você é salvo. Abençoado é aquele cujas ofensas são perdoadas, os pecados são cobertos, a quem Adonai não imputa a culpa. Então, primeira consciência, você é salvo. A segunda, mesmo sendo salvo, você é oprimido. Porque quantos depois de convertido não passaram situações de, eu não posso fazer, e cai nessa coisa em questão de oração. Mas eu vou orar? Não, vou pedir o pastor para orar, vou botar nos grupos. Ou então, mas era o pastor que orou, mas era fulano que orou. Acha que a sua oração não tem poder. Então ele fala, quando eu me calei, os meus ossos envelheceram. E mesmo depois de convertido, de salvo ou de aceitar Jesus, você acaba se envolvendo com situações do dia a dia, alguns até com pecados. Então não confessa. E aí o inimigo tira esse poder. Quando você está sem confiança, no sentido espiritual, ou em pecado, ou deu uma vacilada, ou naquela semana você não leu a Bíblia, não orou, você até no culto você fica meio, quando o cara está no óleo, está limpinho, ele vem, ele já chega aqui no clima. Então acontece essa opressão, o inimigo fala, você vai orar? Você vai botar a mão de Deus nessa situação ainda? A de Deus pode até ser, mas a tua mão não. O diabo começa a fazer isso, a acusar. Mas aí ele vai para o versículo 5 e fala, quando eu confessei o meu pecado, quando eu parei de esconder a minha culpa, eu disse para Deus que ia confessar e Deus perdoou. Então, você é liberto. E a quarta coisa, ele fala, por isso todo fiel, quem é o fiel? Aquele que faz essas coisas. Errou, confessa, tem consciência de que é salvo, afasta a opressão da vida dele, porque ele está num caminho com Cristo. Ele fala, todo fiel deve ser achado em tempo em que Deus pode ser achado. Ele fala isso, que você pode ser achado. Então, quando as enchentes chegarem, não o alcançarão. Então, a pessoa que tem uma vida de oração, quando vem um problema,
Claro que ela se abala porque a gente ainda está nesse corpo físico, mas às vezes nem se abala. Entende? A pessoa está de boa, ela sabe que vai dar certo. E o dar certo não é vencer, ter dinheiro, conseguir as coisas. É Deus cumprir o propósito dele. Os apóstolos venceram, mas todos morreram. E feio. Então, ser cerrado ao meio, na visão que Deus tem para aquele cara, foi o propósito, foi perfeito. Melhor do que se ele vivesse 300 anos e morresse dormindo. Ele não teria cumprido o propósito dele. Então, sempre oramos em cima de um texto. Esse texto eu quis trazer, porque foi um texto que Deus falou comigo logo depois da aula. Mas como a gente faz isso? Vamos pegar o mais simples, que o Danilo até falou aqui, o Salmo 23. O Danilo falou do Pai Nosso, desculpa. Mas você pega o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de nada. Todo mundo conhece esse salmo. Ou vocês só oram no 91? Aquele que habita. Tem essas coisas, né? O que você usa aqui? O que nós usamos para dar um trilho? 3 coisas. Primeiro, você concorda com o texto. A segunda, você pede uma revelação sobre aquele texto. E a terceira, você pede que Deus te mantenha naquele texto. Fica muito mais fácil, não fica? Então, exercício para você essa semana. Concordar, pedir a revelação e pedir que Deus te mantenha. Então, eu vou orar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na Bíblia de vocês, no original é o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. Aí você vai concordar. Senhor, obrigado por você ser o meu pai. Obrigado porque eu sei que eu tenho um pai, ainda que meu pai da terra tenha falhado, ainda que eu não tenha pai, ainda que meu pai tenha abusado de mim, ainda que meu pai não seja crente, meu pai seja alcoólatra, bandido, seja preso, ou ainda que meu pai tenha sido um homem crente, mas que não deu exemplo, o Senhor é o meu pai. Eu concordo com isso, amém? Aí eu peço uma revelação. Senhor, aonde eu não estou sendo filho? Porque a gente também gosta de cantar sonda, meu Deus, mas a gente não ora isso. E aí eu peço uma revelação. Senhor, tem áreas da minha vida que eu sei que eu não estou deixando você me governar, que eu não estou obedecendo. Me mostra essas áreas, aonde eu estou fugindo do trilho, aonde eu estou sendo um filho rebelde, eu não quero ser um filho pródigo. Aí você vai estender porque você quiser. Entendeu? Senhor, naquele trabalho eu sou teu filho. Cara, nesse casamento eu sou teu filho. Eu não posso. A minha esposa tem que entender que o sogro dela primeiro é Deus. Então eu tenho que fazer a tua vontade. Aonde eu estou fugindo disso? E aí depois você pede que o Senhor te mantenha. Senhor, me faz entender e me faz permanecer como seu filho. Me faz entender que eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. O Senhor é quem me sustenta. Então você concorda, pede a revelação e pede que Deus te mantenha. Fica muito mais fácil. Depois vocês fazem esse exercício com outros textos. Entendeu? Para ver se funciona. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar também, Lu, é sobre a questão da intercessão, né? Às vezes a gente leva sempre, como eu tinha falado, para o âmbito da batalha espiritual. Mas eu vou dar um exemplo aqui, rapidamente, de Paulo intercedendo sobre a igreja de Éfeso. Em Efésios 1, versículo 16, Paulo começa a falar assim: eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas intercessões e orações. Quais são essas intercessões e orações? Eu peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu gosto de usar muito esse texto porque Efésios era uma igreja doente, era uma igreja que começou a ser corrompida pelos entendimentos mundanos. Era uma igreja onde os templos você via imagens de Cristo, que já era errado, imagens de outras deusas. Só que o que Paulo está falando aqui? Ele não começa a rebater aqui, Senhor, repreendo o espírito de prostituição sobre essa cidade, o demônio XYZ. O foco de Paulo nunca esteve nisso. O foco de Paulo nunca, nessa oração aqui, ele não cita nome de demônio nenhum, não cita nome de problema nenhum, ele não cita nome de enfermidade nenhuma. O que Paulo fala? Ele fala assim: Senhor, eu quero que você ilumine com tal coisa, a vida e o coração daqueles irmãos.
O foco da nossa intercessão não tem que ser o problema. Algo que eu gosto sempre de falar, Deus não tem inimigo. Vocês já viram aquela imagem que rola no Facebook direto, que é a queda de braço entre Satanás e Deus? Já viram essa imagem? Aí se você é a favor de Deus, você curte, se você é a favor do diabo, você só olha. Quem já viu essa imagem? Quem curtiu por causa de medo? Não, sim, também. Mas essa imagem, ela é a mais irreal possível. Porque até o diabo é o diabo de Deus. Até as potestades, sabe, os principados são permitidos por causa de Deus. Então, assim, quando a gente for orar, eu não quero focar no inimigo, porque ele não tem poder nenhum. Eu não quero focar, sabe, na potestade X, no demônio A, B, C. Não quero focar nisso. O foco da minha intercessão para ela ser poderosa está no Deus ao qual eu intercedo. Não na dificuldade pela qual estou intercedendo. Nem lembro o que eu falei. O foco, só lembrei do foco. O foco da intercessão tem... Intercedo, não no problema pelo qual eu estou intercedendo. Porque é muito mais poderoso focar no Deus que fez, no Deus que age, do que no problema que tem me impedido. Quando eu dei o exemplo para vocês, por exemplo, das meninas que foram libertas aqui no Rio de Janeiro, da escravidão sexual, eles não começaram a orar pela potestade. Eu respeito muito, minha mãe respeita muito, mas ela conta sempre uma história de uma mulher que mergulhou na Baía de Guanabara, toda suja, para achar uma caveira com uma faca nos dentes. Assim, eu entendo, respeito isso, mas isso não é necessário quando eu entendo que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele tem um plano e uma razão pelo Rio de Janeiro. Ele tem uma razão, sabe, eu não preciso achar o dragão, eu preciso achar a vontade de Deus. E ela é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa. E na intercessão, Deus pode te mandar ir a lugares, fazer coisas, mas nunca é relacionado a vai lá e pega o vaso que está enterrado, o negócio. Cara, se Deus te mostrar, aí tem outros caminhos a qual Deus vai fazer. Mas o que o Danilo falou é muito importante, e isso é o que algumas pessoas chamam de orações apostólicas, que na verdade não foram os apóstolos que criaram. São as orações que Jesus fazia. Para exemplificar isso, eu queria chamar um voluntário. Quem pode ser um voluntário? Vem cá, Alexandre. Vou ter que te colocar aqui no meio por causa de estar filmando ali. Se ofereceu logo, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Fala uma situação que você quer que a gente ore aqui agora. Pode ser real ou irreal. Pela minha vida profissional. Pela vida dele profissional. Aí eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Alexandre. Esse desemprego nessa nação, são mais de 12 milhões de desempregados. Senhor, repreenda todo o desemprego. Encaixa esse homem num lugar de honra, de governo. Tá certo? Não. O que Jesus fazia e depois colocaram, tem um livrinho, inclusive, vocês vão receber esse material todo, que são as orações apostólicas. Como elas são? Positivas e centradas em Deus. Que o normal é a pessoa repreenda todo o desemprego, encaixa esse homem, e o cara sai dali achando que amanhã ele está empregado. Amanhã ele está ganhando 50 mil reais, filho, e vamos embora. Só que não é isso. Então, você pode, nesse momento, até para vocês, nesse momento, nem sempre dá para usar, você vai abrir o texto. O texto é mais quando você está orando em casa, quando você está... no seu devocional, quando você tem uma lista de oração, vou orar por essas coisas aqui. E aí você exatamente vai procurar os textos que se encaixam com aquelas situações. Mas nesse caso, eu faço uma oração chamada oração apostólica, que é a oração que Jesus ensinou. Eu falo, Pai, Senhor, eu oro pela vida do Alexandre, que o Senhor o abençoe, que o Senhor seja o Senhor é o sustento dele, o Senhor é o pastor dele, ele não tem falta de nada. Entendeu? Eu oro sempre centrando em Deus. O Senhor diz que nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que beber. E isso é verdade, porque nunca nos faltou o alimento, nunca nos faltou a veste. Eu faço uma oração que para quem está olhando e é do mistério, vai achar, muito comum. Mas eu faço uma oração muito mais, como é que se diz? Assertiva. Entendeu? Obrigado, Alexandre. Então, esse tipo, isso é o que a gente chama de orações
apostólicas ou orações centradas em Deus. Eu não fico orando por repreenda todo demônio. Na Vila Mimosa, né, acontece muito isso. A oração é: Senhor, traga pureza. O Senhor é um pai amoroso, porque muitas dessas meninas e meninos que vão para a prostituição é problema com família. Quase todos. É família, é abuso. Então, Senhor, o Senhor a ama. O Senhor é aquele... Eu já vi orar por uma menina que era menina de programa, e o cara orou, o cara e a mulher, né, sempre um casal, o cara orou isso. O cara falou: Senhor, eu te amo, porque o Senhor é o nosso pai. O Senhor é aquele que nos carrega no colo. Pô, mano, a menina desabou. Porque ela tinha sofrido abusos. E foi tio. Então, sempre começa com esse negócio de sentar aqui no colo do tio, não sei o quê. E ele falou: o Senhor nos carrega no colo com amor e tal. Cara, aí ele leu aquele texto: nas minhas angústias eu clamo ao Senhor. Pô, acabou. A pessoa se converte na hora. Entendeu? E aí, sobre a questão de ser assertivo, você é muito mais assertivo quando você ora sobre aquilo que Deus já declarou, né? Sobre a realidade dessa menina que é da prostituição, ela já tinha uma realidade em Deus. Ela já era filha, sabe? Ela já era... Eu só precisava trazer a memória dela, só precisava trazer ao coração dela aquilo que Deus já preparou sobre ela. Que ela é filha, que ela é amada, que ela é honrada pelo Senhor, sabe? Todos os fios de cabelo que estão na cabeça dela, o Senhor os conhece, os chama pelo nome. Sabe, trazer essa intimidade dela com Deus, isso é bíblico. Eu sou muito mais assertivo e deixo, sabe, eu paro de perder tempo com coisas que não são efetivas na minha oração. Tá? Fala, Paulinho. Sobre ser assertivo, eu queria fazer uma pergunta acerca de orar em língua. A gente vê com muita frequência orações em línguas estranhas e não vemos também com a mesma frequência a interpretação. Entendemos que orar em língua é uma edificação do seu próprio espírito. E aí, eu queria jogar essa pergunta. Que é conflito, tá vendo? Não estou querendo jogar conflito, mas seria acessível orar por uma pessoa em língua sem dar interpretação. Orar pela pessoa em línguas. A pessoa vai concordar com a sua oração? Mas muito obrigado pela sua pergunta, tá, Paulinho? Obrigado. Ele quer o conflito. Não, tudo bem, beleza. Beleza, Paulinho. Não fala mais comigo, não. E tu entendeu alguma coisa? Vamos responder a tua pergunta. Tu entendeu alguma coisa da oração? Te serviu para alguma coisa? Então, amigo... Só babou teu ouvido todo. Melhor coisa, minha graça te basta. Eu vou dar um exemplo. Aqui na igreja, a gente já trouxe algumas pessoas que vieram de outros países. A gente já trouxe pessoas que vieram da Suíça, dos Estados Unidos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Tem muita gente que não tem a fluência ou domínio na língua inglesa, por exemplo, né? E aí, você imagina se um gringo vai orar com você. Ele vai botar a mão em você e vai começar a falar um monte de coisa. No que isso vai te edificar, se tu não entende nada do que ele está falando? Você pode ter uma convicção interna no seu coração, aí vamos olhar pelo lado positivo, tá, Paulo? De que, cara, ele só tem coisas celestes. Gente, estou pensando pelo lado, copo meio cheio, tá? É só isso aqui, para mim está meio cheio. Mas, sobre a oração em línguas, a Bíblia nos alerta que se ela ocorrer, você precisa de alguém. Se ela ocorrer para outra pessoa, você precisa de alguém que traduza a oração em línguas. Correto? Você precisa ter um intérprete dessa oração em línguas, se ela é edificação das pessoas. O que nós somos acostumados a ver de uma forma incompleta. É muito comum, e até na sala de oração a gente faz muito isso, a gente orar em línguas para orar. Porque a oração em línguas, ela capacita seu homem interior. Certo? Então, é muito comum você orar em línguas antes de orar, antes de tocar, porque o seu homem espiritual, o seu homem interior, vai estar pronto para aquilo que Deus quer falar e mais sensível, sabe, para ouvir o que Deus está falando. Mas essa oração em línguas, sem a interpretação, biblicamente,
ela não serve para outra pessoa. Porque ela não vai entender nada. A mesma coisa que o inglês. A mesma coisa que um polonês falar comigo. Não vai entender nada do que ele está falando. E às vezes a pessoa faz isso para parecer mais espiritual. Não que ela não seja, mas às vezes faz para parecer. Então, não adianta subir aqui. Imagina se o pastor pregasse só em língua, pregar tudo em línguas. Abre a sua Bíblia no texto tal, e você, caraca, a mensagem hoje foi sinistra. Tem gente que faz isso, que sai assim. A mensagem foi sinistra. Como é que foi? Pô, falou tudo em língua. Pô. Aí vem aquela outra história. Meu irmão, e aí? É mistério. Cara, existem mistérios de Deus que você não vai saber, não vai entender e não vai ter explicação. Agora, se a pessoa está orando por você, ou se a pessoa vem te dar uma palavra, vem te dar uma profecia, você tem que entender. A gente precisa desmistificar isso, tá? Quando a profecia é trazer clareza, traz clareza. O cara chega para você e fala, ó, assim te diz o Senhor. Então, ó, Deus está te falando para fazer tal coisa. É para trazer clareza, não para... Ó, meu irmão, fica ligado, porque é mistério. Não valeu de nada. E outra coisa, desmistifiquem isso. Quer ver uma coisa? Quem aqui já uma pessoa orou por você e te deu uma palavra que foi bênção? Você anotou? Entendeu? Eu conheço... A gente caminha com pessoas... que, tipo, tá eu e Nadjane, vem uma mulher e começa a dar uma palavra para Nadjane. Eu anoto tudinho do lado. Hoje em dia tem um celular, você pode botar para gravar, se quiser. Mas eu anoto. Ah, mas vai parecer carnal, né? O cara tá anotando. Não, cara, anota, porque aquilo ali se cumprindo vai edificar a sua vida. Ou você vai olhar. Eu olho, eu tenho no meu computador, eu boto nas notas lá, eu olho palavras de 2015, 2016. Aí tu fica feliz e triste, porque tem coisa que te falaram em 2015, tu já era para estar vivendo há muito tempo. Tem coisas que falam em 2015 que falam, caraca, aconteceu agora em 21, é verdade. Mas a gente não tem esse costume, a gente sai dali extasiado, chorando, e depois esquece. Porque a gente não tem como guardar tudo. Então o cara orou por você, falou uma coisa, como eu falei do exemplo aqui, a pessoa vem, tem uma direção de Deus para orar por determinada situação, e é exatamente aquilo que está passando, anota. Você vai lembrar, 1 minuto depois dormindo, você vai lembrar. Agora, daqui uma semana, 2, 3 dias, você não vai lembrar mais. E para terminar, eu acho, a lista de oração que eu falei, faz uma lista do que você vai orar. Normalmente eu faço uma lista com 5 coisas e permaneço ali 6 meses, 1 ano, orando. Tem gente que faz anual, a gente faz semestral ou trimestral. Claro, tem coisa nessa lista que é uma parada que precisa se resolver, uma coisa mais grave, assim, a conversão de alguém, né, uma coisa assim. Aí você vai continuar até que aquilo se concretize. Mas o basicão, faz uma lista com 5 coisas ou 10 coisas, porque você não precisa, depois eu vou falar. Faz uma lista com 5 coisas ou 10 coisas. Procura textos que falem sobre aquela situação. Aí você faz isso, ora sobre cada um em cima do texto, concordando, pedindo a revelação, pedindo que Deus te mantenha naquilo ou aquela situação se mantenha em Deus. E faz isso. Agora, nem todo dia, você pode orar pela lista todos os dias. Mas não precisa orar pelos todos os pontos. Ah, hoje eu vou orar por 2 pontos. Hoje eu vou orar por 3 pontos. Hoje eu vou orar pelos 10 pontos. Porque peguei ar, né? Como diz o nordestino. Peguei gosto. Agora estou empolgado. Orou por 1. Pô, tá fluindo. Tu tá ali sentindo a presença. Vou pelo 2º, 3º, 4º. Assim vai ser muito mais fácil e vai ser muito mais real que a gente ore do que a gente ficar, não, eu oro a todo tempo, no ônibus, na rua. Entendeu? Você vai orar mais do que 5, 10 minutos. Você vai conseguir orar 1 hora, 2 horas, se você usar isso como modelo. Agora, o que vai acontecer, você e Deus no seu quarto, irmão, pode pegar fogo lá, e você orar 3 horas. Que seja assim, entendeu? É isso que a gente quer. Entendi.
Não, aí é uma questão de uma percepção espiritual. Deus, o próprio Espírito é que te leva a orar. Então, ele vai te direcionar se você continua ou não. Agora é o que eu estou falando. Eu estou orando para uma pessoa se converter. E aí, um mês que eu estou orando, a pessoa se converte. Eu posso continuar orando por essa pessoa para que ela se firme e tudo mais, mas ela já não é meu foco. Isso não é um pedido meu mais. Eu posso mudar. Deixo o nome da pessoa ali, coloco orar para que essa pessoa se firme ou se batize, aí vai seguindo, você pode ir seguindo. Mas continuar ou parar, e depende muito da sua intimidade com Deus, o que Deus vai te dizer. Ele pode falar, continua nesse ponto aí a vida toda, sabe? Por exemplo, tem um ponto que eu sempre coloco, ele fica lá eternamente, que é mais intimidade com Deus, mais busca. Fica lá a vida toda, eu vou trocando os textos, entendeu? Vou trocando os textos. De madrugada eu te buscarei na viração do dia, Senhor é minha luz, minha salvação. Você vai trocando os textos, mas isso é uma coisa que tem que orar frequentemente, até que ele te leve para ficar junto com ele, aí estamos de boa. Porque não posso orar por área financeira e pegar um texto que o Senhor é minha luz, minha salvação, tudo bem, mas, sei lá, um texto, vai, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que você há de falar. Não vai fazer sentido. Não, roleta russa nunca. Não, às vezes funciona. Eu acho que assim, a Bíblia, se for para um começo, é válido de todas essas formas, assim, aplicativo e tudo mais, modelo lá que tem. Na própria Bíblia te dá os modelos, te manda versículo todo dia, tal. Mas às vezes o versículo do dia é uma coisa que não estou vivendo. A minha Bíblia online manda também, mas é uma coisa que eu não estou vivendo. Eu tenho meu plano de leitura, as minhas coisas. Então, esse Salmo 32, por exemplo, eu estava pensando na aula que a gente tinha dado, e aí acontece muito isso comigo, é uma coisa pessoal. Vem na minha cabeça assim, vou ler um salmo. Aí vem na minha cabeça assim, o 32. Aí eu vou lá no 32, é exatamente o que eu precisava. Vou ler alguma coisa do Novo Testamento. João capítulo 4. Aí eu vou lá no 4... Não, o 12, o 13, o 14, aí às vezes eu leio até o final, às vezes eu volto no 1. Então acontece muito isso comigo. O próprio Deus sopra, assim, os textos vêm na minha cabeça, na verdade. Mas coloca, eu falei, o Google ajuda isso. Financeira, vai te dar um monte de texto. Você pode ler todos, procurar o que melhor vai se enquadrar com o que você quer e colocar ele do lado da sua lista. Mas o texto tem que ter a ver com a situação, sempre. Inclusive na sala de oração. Que você vai orar na sala de oração, você vem, lê um texto e ora. Vamos orar pelo Brasil. Você vai achar um texto que tem a ver, vai vir, vai ler esse texto e vai orar. Para que não haja erro. Senão o cara vem na sala, Senhor, eu repreendo, bababá, e tu fica... Aí tem uma pessoa na sala que é aquele batista roxo que nem bate palma na igreja. E o cara sai orando em língua e quebrando tudo, não tem muito sentido. Agora, se o cara vem ler um texto e ora em cima desse texto, o batista assembleano, o pentecostal, o neopentecostal, o presbiteriano, todos eles vão falar, cara, ele orou a Bíblia, não tem como contestar. Vale ressaltar também que, não é para você, ler Salmos inteiro, né? Ler um capítulo, uma página, leia versículo, como na sala de oração, leia versículos pontuais, assim, sabe? Que te deem uma clareza, uma destreza pontual. Porque senão também você pode se perder muito, porque um texto fala sobre diversos assuntos. Então, se você lê muita coisa, na tua oração ali, às vezes a gente emocionalmente se empolga, faz parte, a gente pode falar sobre outra coisa e foge totalmente. Então, ser o mais objetivo e claro possível, porque você está orando em público, sabe? Você está orando com outras pessoas, você quer que a igreja seja responsiva com a sua oração. Então, é importante que você seja claro, sabe, que todo mundo entenda o que você está falando, o que você está orando, sem pressa, Deus não está correndo, e é isso. Amém? Eu acho que a gente já pode finalizar por hoje, né? Alguma pergunta? Rapidinho, não? Ou guarda para a semana que vem? Fala, Mike. Faz a pergunta, qualquer coisa a gente responde na semana que vem, só para o pessoal ficar... Deus responde a oração do ímpio? Ainda bem que chegou uma pastora aqui, né? Semana que vem a gente responde.
muito bom, né? Como que a gente não sabe orar, né? Por isso que tem lá um versículo, que o Espírito nos ensine a orar como convém, porque a gente precisa aprender toda hora, né, irmãos? É lindo isso. Irmãos, eu queria aproveitar esse ensejo, né? Isso aqui é um momento da nossa escola teológica, da nossa escola bíblica, e eu queria avisar aos irmãos que as inscrições para as turmas da nossa escola bíblica já vão estar disponíveis no nosso aplicativo. Viu, Paulinho? Vai estar no aplicativo. E aí, estou falando para o Paulinho agora, coitado do Paulinho, sabendo junto assim, entendeu? Com vocês. Então, a gente vai estar fazendo as inscrições via aplicativo. Nós vamos ter 3 turmas. A primeira turma é a turma de primeiros passos. Quem se inscreve na turma de primeiros passos? As pessoas que ou voltaram para Jesus ou se converteram de um ano para cá. Né? Então, de janeiro de 2021 para cá, eu aceitei Jesus, eu me converti, eu refiz a minha aliança com o Senhor, então você vai estar se inscrevendo na turma de primeiros passos. Eu cheguei nessa igreja de um ano para cá. Qual a classe que você vai se inscrever? Fundamentos. Então, o pessoal que chegou, já era convertido, já tinha uma vivência, mas chegou nessa casa tem menos de um ano, vai se inscrever na turma de fundamentos. E o restante, né, do pessoal que já tem uma caminhada, já está há bastante tempo, se inscreve na nossa turma de estudo bíblico, se eu não me engano, o nome que o Daniel deu, acho que é esse, onde a gente vai estar fazendo estudos dirigidos. Tá? E as turmas de fundamentos e as turmas de primeiros passos, elas são cíclicas, elas têm um número de aulas. Então, você faz o número de aula de uma, se for o seu caso, da outra, e depois você pula para a nossa turma única. Tá bom? Nós estaremos cobrando, ao longo desse ano, uma taxa simbólica. Por quê? Quando você paga, você vem na força do ódio. Você pensa, eu paguei, eu vou. Não é assim? Então, por isso, nós vamos fazer uma taxa simbólica. Você vai pagar R$10 mensais pela sua escola. Esse valor vai ser utilizado para os utensílios da escola, enfim. E para você, quando de manhã tiver com preguiça, vai falar, eu paguei aquele R$10. Agora eu vou. Entendeu? Então, vocês fiquem ligados. A gente vai estar passando as demais informações. Eu só queria aproveitar esse momento para falar para vocês da nossa escola. Outra dica sobre lista de oração que eu fiz muito tempo na minha vida. Eu botava no guarda-sol do carro. Engarrafamento, você faz o quê? Xinga o vizinho? Xinga o prefeito? Xinga o sol? Não, você ora. Entendeu? O pessoal do Uber, olha, no guarda-solzinho, bota ali a sua listinha. Orei muito assim. Amém? Hoje nós vamos ter almoço. Eu não serei barrada no almoço hoje. Em nome de Jesus. Não, Danilo, você não vai se meter nisso. Eu não vou ser barrada. Que o Danilo me barrou semana passada. Amém, irmãos? É isso, Lu? Vamos orar, então? Será que a gente aprendeu a orar? Que luta! Vamos orar. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Quantos saem abençoados dessa aula? Então, aplauda o Senhor por isso, porque Ele se revelou um pouco mais a nós essa manhã, amém? Glória a Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por essa manhã. Senhor, muito obrigada, porque mais uma vez as Tuas verdades eternas foram reveladas a nós. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ensina, nos alinha, traga entendimento, Senhor, para que as nossas orações, como a Tua palavra diz, que as nossas orações cheguem a Ti como um incenso suave, como um bom cheiro, Senhor, e as nossas orações encham as taças, Senhor, que estão contigo no trono. Deus, eu peço que o Senhor venha guardar cada um dos meus irmãos, esses ensinamentos que têm sido liberados ao longo dessas últimas semanas. Encontre terra fértil no coração de cada um e faça deles, Senhor, pessoas que intercedem, que oram e que veem aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles vir à existência. Unge, Senhor, a nossa cabeça com óleo fresco. Toca a nossa boca, Senhor, com o fogo do Teu altar e que sejamos intercessores, homens e mulheres que se colocam na brecha, homens e mulheres que estão entre os vivos e os mortos, intercedendo para que a Tua boa, perfeita e agradável vontade se manifeste, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.